Bom, estamos nós chegando aqui, né? E mais uns 2 minutinhos e vamos continuar a fala, né? Eu sempre acho, com relação às palavras, né? As palavras são um mundo muito interessante. Eu sempre imaginei e continuo reafirmando que as palavras estão aí para quem quer ouvir as palavras, ou para quem precisa ouvir as palavras, né? E nós estamos aqui falando de 3 palavras fortes, né? Que podem não ser do interesse de todos, eu entendo perfeitamente, né? E eu só não posso deixar de falar de homofobia, porque é muito forte, né? E eu vou, então, continuar do ponto onde eu estava. Eu quero só dar um reforço na gordofobia, no fato de que os gordos compulsivos por alimento, é um específico, não é? Que são compulsivos, têm um lugar onde se encontrar com outras pessoas que, como eles, são compulsivos e que sofrem pela doença da compulsão. A doença da compulsão do alimento, que é igualzinho à compulsão pela droga, que é igualzinho à compulsão pelo álcool, né, pelas drogas lícitas e ilícitas. Então, bombom, aipim, banana, dá no mesmo para nós, para quem é especialista, porque eu vou ter que comer, né? Eu acabei de dizer para uma família de um paciente meu essa semana que não pode comprar banana, né? Ana tá doida. Não tô doida, porque a pessoa não tem controle quando ele come banana, né? Então, tem coisas que são dessa doença, da compulsão, que eu não controlo, ok? Então, eu estou chamando a atenção, porque quando a gente olha um gordo, emite logo um parecer sobre a gordura, né, que é preconceituoso, fala de uma forma menor, ridicularizo. No outro dia eu ouvi uma pessoa dizer que o que ela sente mesmo quando ela vê uma pessoa gorda é nojo. Então é isso, né? É isso. Eu tinha uma paciente que era anoréxica, praticava bulimia, já tinha tido uma internação. Ela só se vestia com uma calça importada preta, que era muito linda, e uma camisetinha branca esquerésima, muito magra, muito magra, muito magra. E ela tinha inclusive dismorfia, né? Ela via o corpo dela como não era. E ela chegou uma vez e disse, né? Ah, não, Ana, olha só, a minha questão é que me dá muito nojo de olhar para gordo, né? E gordo, com essa coisa de ser gordo feliz, né? Que foi um recurso que a mídia usou para reforçar ou para disfarçar, né? E ocultar essas pessoas com maior peso, né? Gordo é feliz, né? Os gordos são mais felizes, né? Então tem muita coisa escondida por trás desses conceitos. Vocês podem procurar Comedores Compulsivos Anônimos, entrem no site, vocês vão ver que beleza de coisas que tem lá, né? Se não, como isso está muito em voga, eu estou reforçando, né? Conhecer o trabalho e, se quiserem participar, né? Se sentirem que é o seu caso, participar de uma reunião. As reuniões online do CCA são fortíssimas, são muito boas, é respeitado o anonimato. E aí, o que acontece? Eu estou entre os meus. Eu estou entre aqueles que estão passando por tudo isso que eu estou passando com relação à gordofobia, por exemplo. Tá bom, gente? Então fica esse toque, né? A xenofobia, só para terminar o raciocínio da live anterior, é que tudo que for estrangeiro no meu lugar, no meu território, né? De qualquer maneira. Por exemplo, se for um processo de migração interna, aí eu, por exemplo, digo assim, ai, que droga, São Paulo, cheio de capital do Nordeste, né? Isso é xenofóbico, ok? Aí eu vou a São Paulo, vou lá na Feira da Liberdade e digo, mas esses chineses todos aqui tirando emprego de brasileiros, né? Isso é xenófobo. Quando eu falo
que o Brasil está sendo invadido pelos venezuelanos que estão tirando trabalho dos brasileiros, isso é xenófobo. Então a xenofobia ela acontece não só com relação a um país e outro país, mas como também grupos migratórios dentro de uma determinada localidade, né? Eu posso falar isso de um bairro nos Estados Unidos, como por exemplo, tem muito aqui, não tanto, que aqui os negros ficam todos disfarçados, né? Mas lá não, tem bairros que são essencialmente negros, por tradição, né? E aí os brancos de lá mantêm essa xenofobia, que não é só esse racismo, né? Vidas negras importam, não é só isso. É também uma ocupação de território pelos negros, pelos pretos, que estão no lugar dos brancos, ok? Isso está por trás. Ocupa meu lugar, não é para estar aí. Esse lugar é meu, é de branco. E esse lugar de branco você está ocupando, e eu não quero mais. Isso acontece das mais variadas formas, das mais variadas maneiras, com mais preconceito ou menos preconceito, mas está lá para nos mostrar que existe, ok? Aqui, por exemplo, no Brasil, por exemplo, nós no Rio de Janeiro, no favelado, né? A favela que agora não se chama mais favela, se chama comunidade, que é para dar aquela disfarçada, né? De uma outra categoria de gente que vive numa pobreza maior e que é gente estranha, né? É gente esquisita, é gente estranha, que eu não quero ver. Aí eu passo a ter um preconceito contra favelado, ou gente da comunidade, né? E passo ou fico... Aí o país vem, faz uma cesta básica e maluca de R$600 para enganar todo mundo, né? E elegeu o Bolsonaro em 2022, vai voltar, essa cesta vai voltar. Não porque ele acredite, não porque ele ache bom, é porque assim ele engana o favelado, né? O miserável nosso que não tem dinheiro mesmo, que o nosso desemprego é absurdo. Então, o que eu quero dizer é que essas situações todas fazem parte dessa situação xenofóbica, né? E o que tem por trás disso é raiva, né? É crítica pesada, de coisas que eu não vejo, eu não quero ver. E o que eu ia falar e me perdi um pouco, é que eles ficaram muito impressionados quando fizeram o recenseamento, né, o censo dos miseráveis, e encontraram os ocultos, os invisíveis. Ora, meu Deus, os invisíveis apareceram, né? E não foram todos, mas espero que agora fiquem aparecendo mais invisíveis, porque se os invisíveis não aparecem, né, isso é uma fala xenofóbica, se esses invisíveis não aparecem, eles não levam o dinheiro, ok? Isso é muito triste para um país miserável como o nosso, muito triste, triste demais, né? Mas enfim, vamos lá, R$600, e agora não vai poder ser 600, acho que vai ser 300, um dinheiro qualquer, né? Para ocultar a xenofobia que existe no nosso país. E essas pessoas que são as miseráveis, agora os invisíveis, ficou um nome muito melhor, né? Invisível, ele não se mostrava para mim, eu não via ele. Esse era invisível, né? Ele não se mostrava para mim, ora, se ele tivesse se mostrado para mim, eu teria visto antes. Gente, que indecência, não é? Que indecência, que achou que não ia aparecer, não fingiram que não existia, né? E isso é xenofóbico, isso é exclusão, né? Toda exclusão de grupos humanos em determinado local, em determinado um site, uma questão geográfica mesmo, tem que ser muito mal vista por nós, né? E evitar falar assim, porque quando a gente vê, nós cometemos tantas frases que são horríveis porque são palavras tão mal colocadas. Eu vou falar agora sobre um pouco não, mais um pouco,
sobre homofobia, né? Então, começando lá, como a gente iniciou, né? Fobia, medo. Medo por trás de raiva, por trás de não dou conta, né? Porque é estranho, porque eu não conheço. Tudo isso está dentro de fobia, de preconceito. A fobia, ela se apresenta de várias maneiras, né? Então vamos lá, vamos para a homofobia. Então eu queria falar um pouquinho de LGBTQ+, né? Então o L você já sabe, são as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais, LGBTQ, queer, que são pessoas que se enquadram em vários dessas siglas, né, em quase todas, é uma forma genérica, e o mais que cabe tudo que vocês quiserem aí dentro. Bom, não quero entrar pela sigla, né? Mas eu quero entrar que cada um pode resolver o que quer fazer com o seu corpo. Então, assim como a gente acha que o cara não pode chegar sem eu ser uma doadora e retirar minha córnea se eu morrer, não é? Que é meu corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer, eu faço do meu corpo o que eu quiser. E se eu quiser abortar, eu posso abortar também, não é? Mas não é isso que nós vivemos aqui no nosso país, né? No nosso país é como se o Estado e a religião, ou qualquer religião, se colocassem como donos do meu corpo. O que envolve um preconceito absurdo, que envolve um preconceito religioso, né? Invoca um preconceito com relação à moral, à ética, né? E até um preconceito que a justiça compra. Então não dá para imaginar que quem vai resolver a gravidez de uma pessoa de 10 anos ou 12 que tenha sido abusada pelo tio possa ser o Estado. Não é? Não dá. Isso é inconcebível. Não pode ser a Damares, ela não pode existir. Essa mulher ela é fora de tudo. Né? Quando você sabe que essas crianças, esses adolescentes que engravidam precocemente e esses tais homens e garotos que fazem as gravidezes acontecerem estão muito mal psicologicamente, vivem mal, não têm acesso às escolas, né? Não tem boas orientações, porque os pais não é que não queiram, às vezes não podem, ou não tem mesmo para dar. Então, estão criando né, e estão passando pela vida. E passando pela vida, elas são estupradas, elas são humilhadas, né? E aí vem agora, teve aquela que a justiça deixou fazer o aborto, né? Que um hospital não pôde fazer porque queriam arrombar o hospital, tiveram que transferir para o hospital de outra cidade, onde o médico tivesse condições de trabalho, né? Porque todos do hospital ali poderiam ser linchados, né? Então, esse é o nosso país. Mas vamos continuar e falando de que eu sou dono do meu corpo e faço com ele o que eu quiser, né? Eu tenho uma clientela LGBT que mais e tal, é grande, né? Acabei passando por esse público todo e para entender como é complicado, né? E a minha pegada fica mais assim como ajudar a sair do armário, né? E como é complicado. Eu já ouvi uma mãe dizer sobre 2 filhos gays dela, uma mãe letrada, uma pessoa de nível superior, né? Da área da saúde, dizer: Ana, você não vai tentar melhorar isso em mim, sabe por quê? Porque eu acho que o meu útero é podre. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Estamos falando que as escolhas dos desejos dessas pessoas, essas escolhas são julgadas
mesmo na família. E na família é um horror, né? Então até um gay poder se assumir dentro de uma casa sem apanhar, né? Sem ser ridicularizado, sem pagar uma pena, porque agora resolveu dizer que ele é. Então isso é muito comum. Entendam, é muito comum. Ora, dentro disso, né? Vivendo isso, é isso que acontece conosco, né? E nós somos capazes de ficar, né, nessa pegada, não sair daí, entenderam? E isso para nós é muito ruim mesmo. Então, voltando aqui, oi, Oi. oi, tudo bom? Eu não estou abrindo a imagem, você quer falar comigo? Não, só assistir. Hein? Só assistir. Então, eu vou fechar aqui, tá? Não sei se eu consegui, acho que não. Né? Acho que não. Ah, tá, ela saiu. Mas eu espero você entrar de novo, Manicômio. Né? Vera Rosa, né? V Rosa. Então, é isso que nós estamos percebendo. As pessoas não sabem lidar com essa variedade de outras pessoas que gostam de outras coisas, que têm outros desejos. E mesmo sendo na família, a família não faz o menor esforço para entender isso. Essa mãe já chegou dizendo para mim, Ana, nem tenta, porque eu estava atendendo os filhos e eu trabalho com a família junto. E ela veio dizendo, Ana, nem tenta, porque eu acho mesmo que o meu útero é podre. É claro que eu não poderia ser terapeuta dessa pessoa, né? Ela não teria escuta, como a gente fala, escuta para mim, né? E ela não ficaria mesmo comigo, porque ela só veio para cumprir uma coisa que ela tinha combinado com o marido forçou. E eu achei que poderia dizer algumas coisas para ela refletir, né? Mas não, ela não queria nem isso, ela não queria refletir para nada, né? Então, gente, a homofobia, a transfobia, né? Eu tenho um paciente, né, que fez uma mudança de sexo, é transgênero, né? Agora do sexo masculino. E, oi, Francine, quanto tempo? Ele agora é do sexo masculino, está muito feliz, muito feliz. Veio a um trabalho meu, né? E eu não reconheci, ainda bem que foi bem no início que eu não paguei esse mico, né? Mas aí, foi seu paciente. Eu disse, tá bom, eu já sou meio assim desligada, 2 signos de ar, eu sou meio pilhada aqui. Aí eu disse, tá bom, oi, tudo bem? Aí ele veio para mim, Ana, claro que você não ia me reconhecer, na época eu não era esse nome, eu era tal nome. Oi, querido, saudades também. Eu era outro nome, né? Francine, pode ligar para mim, deixa eu dar um recado aqui rápido. Pode ligar para mim que eu estou atendendo segunda-feira, tá? Aí eu consigo te atender de noite, ok? Beijinho. Desculpa, eu só estou aproveitando aqui, porque às vezes, né, pacientes assim, vêm, saem, porque essa coisa da pandemia criou muitas dificuldades de acesso, os que não querem se expor, os que estão com medo, os que deixam para depois, enfim. Eu estou trabalhando como as pessoas querem, né? Mas eu entendo que algumas pessoas precisam ir para a rua, esse é o caso dessa paciente, que precisa ir para a rua para trabalhar, para sustentar sua família, né? E esse é o pessoal que nós chamamos de frente. Vai de máscara, vai sem máscara, vai do jeito que for, que precisa ganhar, né, o dinheiro. Então, nós estamos vivendo muito isso, né? E a verdade também, eu quero voltar lá para as escolhas, né? Quando eu sou de um tempo da psicologia, que lá na UFRJ, onde eu estudei, né, muitas vezes eu era muito freudiana naquela época também. E era muito comum a gente dizer que era uma doença. Eu fiz parte disso. Não tenho a menor vergonha de dizer que fiz parte disso, aprendi assim, né?
não se fazia no consultório psicológico, não era ensinado como a pessoa deixar de ser gay, né? Ser viado, ser bicha. Não era ensinado como fazer essa pessoa deixar de ser, mas era homossexualismo, não era homossexualidade, né? Que é um termo muito maior, muito mais amplo. Então, eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, que eu sou desse tempo. Mas, depois, e muito rapidamente também, essas pessoas que foram criadas entendendo as coisas assim, puderam também verificar que não é isso, né? Não é uma doença, não existe cura gay. Isso tudo assim resplandeceu muito na época do vírus do HIV. O vírus do HIV meio que forçou as pessoas a revisitarem esse tema, né, da homossexualidade. E aí todo mundo, do pessoal da ciência, foi revisitar, como está acontecendo agora, né? Um vírus chega e todo mundo, opa, existe vírus, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então foi mais ou menos uma coisa assim. Nós temos aqui, não gosto de, não boto pano quente, porque acho um absurdo a Igreja Universal do Reino de Deus e as neopentecostais, né, dizerem que cura gay. Já atendi vítimas dessas igrejas neopentecostais. Eu digo vítimas porque chegaram no meu consultório muito danificadas, tá? Porque passavam pela cura gay e não deixavam de querer pessoas, por exemplo, do mesmo sexo, né? Então, isso foi muito ruim, aconteceu de uma forma muito ruim e continua acontecendo. Continuam exercendo a cura gay. Ora, não dá para aceitar. Não dá para aceitar porque você fica observando que essa pessoa já tem as suas questões, né? Às vezes de autoaceitação, suas questões internas, né? De como ele vai se colocar nesse mundo lá fora, que é um mundo hétero, né? Assim, entre aspas, vai se colocar lá fora, e ainda tem uma religião me dizendo, não, é isso mesmo, você tem uma doença, mas nós temos a cura. Acontece hoje. Se vocês forem na Avenida Suburbana, aquela igreja que tem 10 mil pessoas ali dentro, vocês vão ver cura gay. E se depois eles aparecem, como aparece para mim no meu consultório, atendi um rapaz há muito pouco tempo, um garoto estava terminando direito, e ele pertence a um grupo religioso, que eu não sei dizer o nome para vocês, também se soubesse não diria, mas, enfim, ele gostava de homens, sempre gostou de homem, desde criancinha, isso é relato dele, né? Mas ele não podia falar isso para ninguém, ele já era um homem, já tinha viajado aí bastante pelo mundo, a família dele viajava, e ele em nenhum momento deixou de gostar de meninos, né? Mas não podia dizer isso para ninguém. E segundo, pior, muito pior, ele era punido por Deus. Ora, então, se Deus é capaz de punir dessa forma, né, o que a gente vai imaginar? Né? A gente está falando com o cara que é o top e ele vai me punir porque eu gosto de meninos, né? Ora, gente, isso é... Eu não consigo passar para vocês o dano na cabeça de uma pessoa, no emocional de uma pessoa. Na verdade, isso para mim é abuso. Isso se chama assédio. Isso se chama assédio emocional, assédio religioso. Aliás, existe um livro fininho, assim, ótimo, que eu dou os livros para os meus pacientes lerem, eles não devolvem, né? Mas vocês podem procurar, assédio religioso. Então, o assédio religioso é seríssimo. E por trás desse assédio, né? Agora nós estamos vendo a Igreja Católica botando a cara para fora, né? Dizendo que tem homossexuais dentro dela, que tem abusos, né? De meninos, os coroinhas da igreja, né? Muitas coisas assim,
muitas coisas assim, seminários, né? As mulheres também, as freiras, né? E no outro dia eu vi, eu acho que foi na Netflix, tem, parece que um filme que fala das freiras que foram engravidadas na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra. Bom, enfim, isso fica tudo para a reflexão de vocês. Eu quero só dar uma visão mais ampla, né? Porque também, na mesma linha que tem a dificuldade, eu posso dizer que tem famílias incríveis que, ao entrar em contato com um membro seu, um adolescente, um filho, que seja, né? Que é homossexual, é capaz de aceitar verdadeiramente e acolher, né? Então, cliquem ao vivo. Ah, tá, para ver quanto tempo tem. Tá. Eu estou em 26 minutos, mas eu não vou demorar muito mais, mesmo porque as pessoas acho que vieram se preparando para 1 hora, que é o que eu tenho feito, né, Cátia? Então, eu vou mais um pouquinho, só para finalizar o homofóbico, né? Então, dentro desse homofóbico, nós temos muitas pessoas, né? Nós temos um presidente que fala maricas, né? Nós temos esse ser abjeto, né? Essa pessoa, para mim, não tem realmente sentido nenhum. Não tenho problema nenhum em falar das minhas posições e das coisas que eu acredito. E isso aí é uma coisa que vamos combinar. Aliás, vamos combinar, eu não quero falar porque a minha filha disse que vamos combinar, denuncia. Oi, Cilinha. Então, Kate, há quanto tempo? Então, eu quero dizer que isso é muito ruim, né? Mas tem pessoas que as famílias acolhem sim. E eu tenho um caso de um pai que é genial. Primeiro a mãe ficou sabendo, a filha contou para a mãe ficou super feliz, que ela estava pensando que era depressão e não era, era só a garota escondendo que era gay. Aí a mãe falou com o pai, né? O pai achou, sabe, tranquilo, e depois daquele dia, lá no meu consultório, que a filha falou com o pai, nunca mais. Ele convidou amigo para ver jogo na casa dele, para tomar cerveja e falar as palavras normais de um jogo, né? Viado, seu bicho, seu qualquer coisa e tal. Porque na casa dessa minha paciente, na época, não poderia entrar mais esse tipo de xingamento. Isso foi uma condição que a mulher dele, uma grande mulher, né, a mulher dele de muito tempo, um casal muito estruturado, ela determinou, olha, se você trouxer seus amigos aqui no dia do show para ficarem falando qualquer coisa que seja homofóbica, né, eu vou embora. E claro, e ele, por ser um pai amantíssimo, também nunca mais, né? Entende? Então, existem maneiras de nós mudarmos esse jogo, botarmos as pessoas e suas escolhas onde tem que ser, entendendo, por exemplo, um tratamento de, de transgênero é uma coisa caríssima, caríssima. O SUS tem que pagar, está escrito que o SUS paga. Mas como é que você vai ficar 10 anos esperando uma fila, né? Então, existem alguns lugares que fazem partes do tratamento de forma gratuita, partes, né? Porque as cirurgias são complexas, são cirurgias sérias, importantes que são feitas, tem que ter todo um trabalho de tratamento psicológico, né? Da pessoa, da família, porque você vai fazer uma mudança de sexo, né? Do seu aparelho genital. Então, isso é uma coisa importante, não é uma mudança de tom de cabelo, né? Mas, mesmo assim, você encontra pessoas, como os familiares desse meu paciente, que acolhem, entendem e dão força. Mesmo que não tivessem muita instrução para isso, mas acolheram por amor, por entender que ele ficaria melhor como homem, né? Bom, gente, eu acho que hoje é isso, né? Eu também quero dizer para vocês que têm casos nas suas famílias ou em grupos familiares, que, por favor, acolham. Acolham porque as pessoas têm que entender que não é uma putaria.
Não é assim, é uma escolha, é um desejo, né? E que muitas e muitas pessoas se matam porque não são acolhidas, principalmente adolescentes, que são colocados para fora de casa, etc, etc, etc. Agora, nessa votação, eu estava querendo votar em mulher e soube de uma casa que se chama Casa NEM. Eu ainda não entrei em contato com eles, mas a Casa NEM é uma casa que uma transgênero abriu, por isso que eu votei nela, né? Ela abriu essa casa para acolher, simplesmente acolher pessoas transgênero que estão na rua porque a família não acolhe, né? Não acolheu, mandou embora e essas pessoas estão vivendo na rua em situações de subhumanas, né? Subhumanas. Então essa casa existe. Acho que a gente tem que procurar isso e tem que incentivar. Eu votei nessa vereadora, mas infelizmente ela não ganhou. Mas eu vou agora, a partir de agora, eu vou tentar entender melhor esse trabalho dela, né? Para poder fazer algo também. Talvez eu possa fazer. Acho que posso. Enfim. E cada um tem que pensar o que pode fazer, né? Para não contribuir, pelo menos não contribuir com essa maluquice, né? Que é lésbica, é sapatão, né? Motorista de ônibus, cobradora, né? Essas palavras que massacram, né? Já é uma situação que o mundo por si só já tem a fobia, né? Tem a homofobia, já tem. E você que é da família, né? Ainda se refere assim. Então, não é de estranhar que as pessoas na rua também vão se referir assim. Não é justo que uma menina de 16 anos, que tem a sua escolha, que seja homossexual, que seja gay, que seja lésbica, seja tratada de uma forma que não seja digna. Tá certo, gente? Não pode, nós não podemos mais admitir isso. Isso é da idade da pedra, e aí nós estamos trabalhando para deixar esse mundo muito pior do que ele já está. Ok? Oi, Marcela. Não, não chega o vírus, né? Não chega esse vírus, né? Ainda temos que mostrar a nossa virulência como pessoas quando nós somos preconceituosos, quando nós destilamos as nossas fobias nos outros, né? Infelizmente, eu não consegui reduzir muito mais do que isso, esses são temas muito amplos, né? Talvez eu faça um outro trabalho mais direcionado, porque acho que é alguma coisa de que se precisa falar, de que se precisa entender, e, acima de tudo, que nós temos que abrir o nosso coração e a nossa cabeça para entender, né? Entender como é assim, igualzinho a mim. É assim e igualzinho a mim. Kátia, eu acho que nós vamos usar essa frase. É assim e igualzinho a mim. Os diferentes, né, são, nem todos são tão diferentes assim, né? Às vezes é só numa coisa, é só uma questão de gosto, é só uma questão de escolha, né? Mas são tão pessoas quanto eu, com as mesmas características, os mesmos sentimentos e que precisam ser respeitadas, né? Acima de tudo, respeitadas, ok? Então, gente, eu vou deixar vocês com a palavra respeito e vou deixar vocês com uma pergunta, né? O que eu tenho feito e como eu tenho me comportado nos bastidores das fobias. Porque as fobias não são só títulos, né? Vocês vejam que eu posso falar 10 horas sobre homofobia. Os bastidores são muito grandes. Ou seja, as coisas que não ficam visíveis, mas que estão por trás da palavra. Ok, gente? Então, a pergunta é, o que eu estou fazendo, como eu me coloco, né, diante dessas pessoas, como eu me coloco diante dessas questões. E se eu tiver uma resposta que eu possa usar, né, para ajudar e contribuir, então que eu faça, né? Dentro do meu quadrado, que eu procure
falar com um amigo, falar com uma amiga, né? Mostrar uma visão diferente, diferenciada para alguém, que eu possa, né, simplesmente encaminhar para um tratamento, é possível também, né? Ou seja, que eu possa atuar para diminuir o enorme sofrimento que a fobia traz para nós individualmente e mostrando ao mundo como nós somos tão pequenos, né? E que precisamos ainda muito, muito evoluir e acolher os que eu só acho que são diferentes, mas não são. Eles são exatamente como eu. Então, gente, vamos ficar por aqui agora, né? Vocês vieram preparados para 1 hora, eu já estou com 1 hora e 36, tirando aquele início turbulento, mas eu prometo que no próximo Conversando eu estarei melhor, né? Mais adaptada que é o Instagram. Deixa eu dizer para vocês quando é o próximo. É o décimo Conversando, e ele, na verdade, vai ser o último do ano. E o tema vai ser 2021, e daí? Eu vou plagiar o Ser Maligno. E daí? Não é? 2021, e daí? E daí para cada um de nós, né? Não pode ser como foi 2020. Nós não merecemos, tá certo? Então, nós vamos falar sobre isso no dia 3 de dezembro. E aí vai ser o último Conversando do ano. Para os que têm interesse em conhecer todos os temas, é só entrar lá na Escola Exemplo Vivo, né? Isso aí, Letícia já salvou aqui, 3 de dezembro, 19 a 20. É só entrar lá no YouTube, né? YouTube, sim, YouTube, Ana Camargo, canal Escola Ana Camargo, Escola Exemplo Vivo. Tá, gente? É isso. Então, vocês entrem, divulguem, as palavras precisam andar. E depois que eu entendi que eu estava sendo muito egoísta, falando só para poucas pessoas, ficou mais fácil para mim, ok? Então é isso, eu quero chegar em Roraima, esse é o sonho. Se vocês conhecerem alguém de Roraima, digam que esse é o meu sonho verdadeiro, tá, gente? Gente, muito obrigada por vocês terem vindo, Tânia, Letícia, Tânia, Marisa e tal, Tânia, Vera Lúcia, Ivan, né? Estou bem feliz de estar conhecendo vocês, pessoas novas. Se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, é com a Letícia. Ela depois bota o telefone aí, que é a pessoa que dá as primeiras informações, né? Do atendimento psicológico remoto também. Então, vocês podem ligar para o telefone que ela vai botar aí, e aí vocês se informam melhor, tá bom? Assim, a Letícia sempre pede que eu explique que a minha primeira sessão ela é gratuita para a pessoa me conhecer, né? Então, é uma sessão de 60 minutos gratuita para que ela possa. Porque eu tenho um método específico que se chama Método Exemplo Vivo, que eu criei em 1976. Não vou denunciar a idade, não, mas foi longe para caramba. Tá? Gente, fiquem bem, tá? Passem um fim de semana ótimo. E eu estou muito feliz com a população que veio hoje parar aqui. E eu tenho certeza, como acredito nesse poder superior, não tem religião, mas tem um poder superior que o cara é muita coisa. E eu acredito que as pessoas que precisavam ouvir essas palavras, elas conseguiram chegar, né? E aí, se elas quiserem mais, elas podem ouvir mais, tá bom? E no dia 3 vamos ter mais, ok? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, né? Uma boa noite para todo mundo, um bom final de semana, que tudo dê certo para nós, né? E que hashtag esse vírus, né, vá embora e que a vacina chegue. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus. Muitos beijos para vocês, né? A Letícia sempre diz que quinta-feira eu fico muito feliz, e fico mesmo, eu fico muito feliz com esse trabalho. Um beijo, fiquem bem. Tchau.